Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a alegria do Senhor sobre o seu coração, todos que estão nos ouvindo, a todos aqueles que vão adquirir esse CD. Eu gostaria de comentar esta palavra desta noite, muito especial, se chama O Grande Desafio de Deus ao Homem. Uma palavra de renovo da fé, da esperança, do futuro. Você conhece alguém que talvez esteja fraquejando na fé, ou esteja fraco, ainda não tem uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus? É um tremendo presente que você pode dar a esta pessoa, amém? Nós temos todo um equipamento de áudio que grava em DVD, em CD, e tenho certeza que esta vida será tremendamente abençoada. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 6. O tema da ministração nesta noite é o grande desafio de Deus ao homem. A carreira da fé, a jornada da fé, a corrida da fé. Este é o grande desafio de Deus ao homem, a você e a mim, a todos nós que caminhamos pela fé, que vivemos pela fé. Está muito alto o volume. Em nome de Jesus. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Agora Deus falando: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, aqui estamos diante da Tua presença, para ouvir a Tua palavra, sermos impactados e marcados por Ti, Pai. Ó Deus, usa a vida do Teu servo, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, como um profeta de Deus, um oráculo do Senhor, na Tua presença. Ó Deus, eu me coloco à Tua disposição e preparo o coração dos meus irmãos, o seu entendimento, ó Deus, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, Pai, para ser ministrado pelo Teu Espírito, gerando a vida de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Qual é o grande desafio de Deus ao homem? Nós vemos que o autor de Hebreus, ninguém sabe quem é, muitos creem que é Paulo, eu particularmente creio que é Paulo. A linguagem é muito parecida com as cartas paulinas. Nós vemos que o autor de Hebreus menciona algo tremendo, uma carreira, chamada carreira da fé, que é o grande desafio de Deus para mim e para você, querido. Nós somos chamados a correr esta corrida, esta jornada, a jornada da vida cristã neste mundo difícil em que vivemos. Cada momento de vida em que você está, cada fôlego de vida, cada suspiro, quando você caminha com Deus, você caminha numa direção, numa corrida, numa jornada. Aqui ele ilustra de uma maneira tremenda. É como aquele corredor que tem 800 metros que correr, que está numa pista de corrida onde existem raias. Raias são aquelas linhas onde o corredor percorre, onde tem uma linha branca de cada lado, ele não pode ir para a esquerda nem para a direita, ele tem que correr naquela raia do começo ao fim, no tiro de largada, até a linha de chegada. E é desta maneira que o autor de Hebreus relata a vida pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amém? Será que você tem vivido pela fé, meu irmão? Será que você tem corrido a jornada que o Senhor está te desafiando? É um desafio de Deus para mim e para você.
Nós vemos que o autor de Hebreus, após relatar sobre os heróis da fé, no capítulo 11, ele começa a falar da corrida da fé, da jornada da fé. É uma carreira que Deus tem para mim e para você, que nos propõe uma chegada tremenda e gloriosa rumo à nossa pátria celestial. Se Jesus voltar, isso marca, no momento em que Ele nos transladar, nos levar, nos arrebatar, isso marca para nós que estamos vivos, a linha de chegada da corrida da fé. Para aqueles que morrem com Cristo, após o último suspiro, o último fôlego de vida, a linha de chegada é colocada sobre essa pessoa. E aí então entramos na eternidade com Deus, ou sem Deus. Será que você tem corrido a corrida da fé? A jornada que o Senhor tem te proposto? Será que você tem caminhado e vivido por fé, meu irmão? Nós vemos de uma nuvem de testemunhas aqui. Pastor, quais são essas nuvens de testemunhas? São os heróis da fé, relatados em Hebreus 11. Abraão, Jacó, Moisés, Isaque, Davi, Jeremias. Pessoas que sofreram, que batalharam, que fizeram a sua corrida da fé e venceram. Porque tinham os olhos na promessa de Deus, no descanso de Deus prometido para cada um deles. E da mesma maneira, o autor de Hebreus nos diz que estas testemunhas, ou estes heróis da fé, que já venceram pela fé, estão aguardando novos heróis da fé. E será que Deus pode contar comigo e com você? Um novo herói da fé? Alguém que é fiel, alguém que é provado no dia a dia, e que permanece fiel na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você e eu, meu irmão, somos provados todos os dias. A nossa fé é confrontada a todo momento. A nossa fidelidade a Deus é confrontada em todo instante. E como é que você tem encaminhado na sua vida? É uma viagem onde encontraremos muitos obstáculos, dificuldades, empecilhos, assédios de um mundo corrupto que está aí fora, tentando corromper o teu coração, tentando corromper a tua vida. Existem obstáculos? Existe dificuldades? Existe. Jesus não nos enganou, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você quer ter vitória para a sua vida, meu irmão? Viva pela fé, caminhe em direção à pátria celestial, caminhe em direção ao descanso para as nossas almas prometido. Deus tem prometido um lugar de descanso para aqueles que correm a corrida da fé. É interessante que a missão daquele atleta é todo o treinamento que ele faz durante toda a sua vida é para aquele momento único, onde o juiz de largada explode o seu canhão ou pistola e ele sai em disparada rumo à linha de chegada. E quando ele chega na linha de chegada, o que acontece? O que acontece? Ele descansa. A sua missão foi cumprida. A sua jornada de treino cotidiana foi exercida naquele momento de corrida. Como é que você tem corrido a sua vida pela fé? Como é que você tem passado na jornada da fé? Querido, entenda que a tua postura hoje, no teu dia a dia, na tua vida, vai definir se você sairá da jornada da fé como um vencedor ou como um derrotado. Você quer sair vencedor da jornada da fé? Amém? Então nós vamos ver na palavra como você viver pela fé e ter uma vida vitoriosa. Alguém que vai partir e vai chegar até a linha de chegada. E a Bíblia promete que Jesus estará na linha de chegada, amém? De braços abertos, nas portas dos céus, dizendo, entra, bom servo fiel, entra no descanso do teu Senhor. Esse é o descanso para a nossa alma que Deus promete. É o nosso Jesus esperando lá na linha de chegada, para mim e para você. Aqueles que caminham e correm na jornada da fé. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 4, volte algumas páginas para trás, 4:9. A Bíblia nos promete esse repouso, esse descanso para as nossas almas. Hebreus 4:9, a Bíblia diz, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quantos fazem parte do povo de Deus aqui? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso,
para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha o 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, funciona na sua vida, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão de fé. 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, querido? Em primeiro lugar, você precisa entender que é Deus quem te coloca na carreira da fé. É Deus quem te atrai ao caminho do Senhor, ao caminho da fé. E você vivendo pela fé, é Deus quem te coloca nesta carreira para provar o teu coração, para que você viva uma vida de vitória, para que você enfrente obstáculos e vença, para que você enfrente dificuldades e tentações e saia vitorioso. Muitos, mas infelizmente, querido, muitos estão nessa corrida, mas nem todos serão vencedores, chegarão ao final dela. Muitos desistem em meio à jornada, muitos desistem em meio a esta corrida. Eles não entendem que os salvos que já estão na glória, que já chegaram lá, aguardam por mim e por você, que estamos na jornada da fé. Estão esperando novos heróis da fé. Estas testemunhas que Hebreus fala, Hebreus 12, pode voltar para lá. Estas testemunhas que Deus promete, os heróis da fé de Hebreus 11, estão lá já no regaço do Senhor, no céu, na pátria celestial, ainda incompletos, porque nós sabemos que é no arrebatamento que nós seremos transformados, estaremos completos na presença de Deus. Mas a Bíblia promete que nós seremos provados em todo momento dessa corrida. Deus nos fala que nós seremos provados durante esta corrida, porque existem leis que regem esta corrida. Fala comigo, existem leis que regem a corrida da fé. Você precisa entender que a tua postura com relação a esta corrida vai definir se você vai sair dela um vencedor ou um derrotado, um vencedor ou um fracassado. Como é que está o teu coração, querido, com relação às leis de Deus, aos mandamentos do Senhor? Tem pessoas que burlam as leis de Deus e acham que estão correndo na corrida da fé. Tem pessoas que brincam com as leis do promotor desta corrida. E a Bíblia nos revela que aqueles que burlam as leis de Deus, que vivem uma vida desenfreada, burlando as leis de Deus, às vezes até vindo na igreja, vivendo uma vida de aparência, de aparente cristandade, estes que burlam as leis de Deus serão desqualificados da corrida da fé. Será que você está sendo classificado, querido, na corrida da fé? Ou desclassificado? Será que você tem levado as leis do promotor desta corrida, a lei de Deus, a palavra de Deus a sério na sua vida? Será que você tem vivido a palavra de Deus, amado a palavra de Deus? Jesus diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Tem muita gente que diz que ama a Jesus, conhece Jesus, acha que até é salvo, mas não vive a palavra de Deus, burla as leis do promotor desta corrida. Estes a Bíblia mostra que serão desclassificados. Nós também vemos pela palavra que esta corrida, esta carreira exige disciplina. Fala comigo, disciplina, perseverança e esforço. Disciplina, perseverança e esforço. Não é isso que um atleta necessita? Disciplina, perseverança. Imagina, se tem 800 metros para correr, vamos pensar num atleta que está numa corrida de 800 metros. Se ele parar em 300 metros, ele sai vencedor da corrida?